Boa tarde a todos e todos. Isso aqui é mais um evento é, pela, pela Mídia Ninja, transmissão direta, é uma organização da Mídia Ninja, PIB, Favela no Poder e a Black Indigenous Liberation Movement, né? É, Até para as pessoas saberem, isso aqui foi uma organização que nós articulamos os povos indígenas da América Latina, né, e a população negra contra todas as opressões que têm acontecido, né? Então quero agradecer imensamente a Black Indigenous Liberation Movement, né, que é o movimento de libertação dos povos negros e indígenas, que é uma colisão de artistas, ativistas e aliados antirracistas que advogam pela causa, né, da desconstrução do Dia da Raça, que é o colocado no dia 12 de outubro, né? Talvez muitos de nós brasileiros nunca tenham ouvido falar do Dia da Raça. É um dia dedicado a celebrar a chegada de Cristóvão Colombo às Américas. Olha as ideias, né? Como se tivesse sido o nascimento de uma história de glória e união dos povos. A gente sabe que não foi bem assim, né? O que eles, de forma errada, chamam de Novo Mundo, nasceu do genocídio e da escravidão de povos indígenas e negros. Então, eu queria agradecer pelo esforço desse coletivo em reler essa história de uma maneira que inclua a narrativa, a luta dos povos ancestrais contra toda essa violência. O debate que vamos fazer agora é um primeiro encontro nessa perspectiva. Espero que o primeiro de muitos que sirvam para unir nossas lutas e nossos afetos na busca por uma história que nos contemple, né? Eu quero apresentar um vídeo aqui que foi construído, né, a várias mãos, né, parceria com a Mídia Ninja, como Black Indigenous, como a PIB, como Favela no Poder. Fizemos uma leitura dos territórios mais oprimidos e eu convidei o MC Ponês, que é o MC de funk, que tem mais de 25 anos de história pelo movimento, passou pela formação da Associação Cultural Liga do Funk, onde tem uma perspectiva, né, a partir da narrativa artística, mudar a mentalidade que a sociedade tem em relação nessas populações tão oprimidas, né? Então, essa construção dessa letra foi da parceria do Ponês com MC Mirinju, né, que é lá da aldeia Itecoá, que fica no Pico do Jaraguá. Então, foi com essas ideias na mente que nós organizamos a produção de uma música e um videoclipe que une um funkeiro negro, o MC Ponês, né, com um repeiro indígena, o Mirinju. A música Favela Tecoá mostra o que o quilombo é a aldeia e a aldeia é o quilombo. São dois espaços de saberes, de cultura, de tecnologias políticas, de tecnologias de sobrevivência que, infelizmente, vivem sobre a mira dos supremacistas brancos. Então, antes de começarmos nosso debate, queria que vocês assistissem, né, conosco o videoclipe Favela Tecoá, por MC Ponês e Mirinju Glowers. Mete marcha, tamo juntos, família. Desde quando nossos povos chegaram aqui, o ritmo foi sempre o mesmo. A treta foi sempre a mesma. Matar preto, matar preta, Marielle, Ágata, João Pedro, Miguel, da Leste, George Floyd, a toda a população indígena desse país, eu peço licença. Dá licença aqui, Mirinju, meu irmão. Uniram nossos povos na vacilação. Forte opressão, covarde mandadão. Não respeito o próximo por ambição. 5-2-0 de história, mas é a mesma história. Enquanto eles riem, o nosso povo chora. Menor tá sendo forjado, inflando o bolso do Estado. E um comédia sem futuro sendo idolatrado. O couro tá comendo, a bala tá voando. Olha a cor da pele dessa mãe chorando. O couro tá comendo, a bala tá voando. Olha a cor da pele dessa mãe chorando. O couro tá comendo, a bala tá voando. Olha a cor da pele dessa mãe chorando. O couro tá comendo, a bala tá voando. Olha a cor da pele dessa mãe chorando. Um homem negro ao chão, um louco forçando os joelhos em seu pescoço. Câmeras registram mais um negro morto. Ei, Mirinju! A
A vida nunca foi fácil, muita maldade e corvadia. Só pra dar o toque, meu parceiro, antes da invasão nossos antepassados já estavam aqui primeiro. Viviam em paz, em harmonia, negros trazidos no Pindorama, em caravelas, indígenas e negros escravizados, torturados. Nossos jardins ancestrais por toda parte sendo incendiados. Juraquiro ou Jucacagu, e faz pasto pra gado que vai ser exportado. E quem cuida da mãe terra morre de fome ou queimado. A doença vem em 1500, e então 40 mil anos de resistência, 520 anos de resistência. Até hoje o bicho tá pegando, mas nunca jamais desanimar. Numa favela em Aretecoa, Quilombaqui, Nyandei wa Equeiro, Unyangareco, Camba e wa Equeiro, Oicoia, Urana, Índio. O couro tá comendo, a bala tá voando. Olha a cor da pele dessa mãe chorando. O couro tá comendo, a bala tá voando. Olha a cor da pele dessa mãe chorando. O couro tá comendo, a bala tá voando. Olha a cor da pele dessa mãe chorando. O couro tá comendo, a bala tá voando. Olha a cor da pele dessa mãe chorando. Pesado, né, galera? A partir das 17 horas, né, aqui no horário local, em Brasília, estaremos disponibilizando no Instagram, no Facebook da Mídia Ninja, para vocês estarem compartilhando, curtindo, né, entendendo a dinâmica dessa construção desse videoclipe, que foi por dois artistas, né, um indígena e um outro preto da quebrada, muito potente, né? Isso foi uma parceria, né, da Mídia Ninja, PIB, Black Indigenous, né, Favela no Poder, junto com a produtora Master Gold, que é uma produtora que fortalece o corre da população preta, que está na quebrada, que se identifica no funk, uma ferramenta de luta, de potência, né, para expressar suas narrativas. O movimento funk, um dos maiores movimentos culturais que tem dado possibilidade e oportunidade para os jovens das periferias mudar sua perspectiva de vida, né? Antes de qualquer coisa, eu quero apresentar aqui as nossas e os nossos participantes que estarão compondo essa mesa, né? Estarão falando um pouco dos seus trabalhos e da temática que nós iremos discutir nessa tarde de hoje, né? Primeiro, eu quero apresentar Arlindo Baré, que é acadêmico representante indígena na CAIP, Comissão Assessora para a Inclusão Acadêmica e Participação dos Povos Indígenas na Unicamp e membro do Coletivo dos Acadêmicos Indígenas da Unicamp. Aqui também tem a Pancararu, mulher indígena em contexto urbano, assistente social no enfrentamento às violações de direitos, né? Membro da coordenação de bolsas para indígenas na PUC São Paulo, Pindorama, e mestranda no núcleo Diversas da USP. Tem aqui também Tamicoan, artista, artesã, empreendedora pataxó, natural da aldeia Mãe Barra Velha. Atua como educadora em cultura indígena. Tem também Vanusa Caimbé, membro do
povo caimbé no interior da Bahia, é liderança étnica em Guarulhos e estudante do último semestre de serviço social na PUC São Paulo. Tem Marcelo Freitas, fundador do Centro de Desenvolvimento Humano Lapidar, da Metafta Arte Verde, representante da cultura hip-hop no Conjuve e ex-assessor parlamentar da deputada Deci Brandão. Marcelo também foi ex-conselheiro nacional de juventude, né? Temos aqui também Érica Hilton, ativista de direitos humanos, digital influencer sobre as questões de combate ao racismo e à LGBTQ-fobia, ex-codeputada estadual na mandata ativista e candidata a vereador em São Paulo pelo PSOL. Temos aqui também, né, a nossa Yalorixá, nossa griot, Mãe Bete de Oxum, Yalorixá, mestra, conquista e comunicadora, fundadora do Coco, do Guadalupe e do Cineclube Macaíba, militante contra o racismo, intolerância religiosa e pela democratização da mídia, e também é pré-candidata a vereadora, né? Esqueci de informar aqui, né, que Marcelo Freitas também é pré-candidato a vereador pela cidade de Atibaia. Então, dito isso, queria passar a palavra para as companheiras e companheiros que aqui estão da mesa se apresentarem, pode dizer quem vocês são, de onde vocês são, os corres que vocês fazem pelas lutas que estão aí no território diariamente, né? E essas considerações iniciais pode ser uma breve introdução de 5 minutos. Eu quero começando chamando aqui pela nossa griot, né? Uma mulher preta lá de Olinda, muito forte, Mãe Bete de Oxum. A palavra, Mãe Bete. Mãe Bete, está no ar com a gente? Eu quero, então, passar a palavra, então, para se apresentar a Érica Hilton. Mãe Bete ainda não conseguiu se conectar na região que ela está, entrou em contato aqui com a gente, que está dando problema de conexão. Por favor, Érica. Então tá bom, eu vou lá assumir essa missão de vir depois da Mãe Bete, que não conseguiu se conectar. Uma grande responsabilidade abrir esse evento. Quero saudar a Mídia Ninja, saudar todo mundo que está nos assistindo online, saudar as pessoas que fazem parte dessa mesa, dizer que é uma alegria imensa estar aqui hoje, nesse feriado, discutindo um pouco sobre povos negros e indígenas das Américas, né? Eu sou Érica Hilton, mulher negra, transvestigênero, e tenho 27 anos, sou uma sobrevivente dessa sociedade horrorosa, escrota, racista, bárbara, cruel, né? Uma menina que tem um histórico muito genérico, iguais às mulheres, iguais a mim, expulsa de casa muito cedo, vivenciei a rua, vivenciei a prostituição, vivenciei as violências, mas hoje estou aqui viva e eu acho que essa é a minha primeira apresentação, né? Eu sou uma sobrevivente, eu estive diante da morte várias vezes, eu passei por processos de expulsão, de rejeição, mas com resiliência, com resistência, com perseverança, me mantive viva, me mantive de pé, para hoje poder estar aqui nessa mesa repleta de pessoas, de nomes de lutadores e lutadoras incríveis que constroem e pensam uma sociedade diversa, uma sociedade diferente, uma sociedade que faz um enfrentamento cotidiano às opressões estruturais e estruturantes, ao racismo, ao negacionismo, ao revisionismo histórico, a todos esses ismos que têm nos assolados nos últimos dias. Então é um prazer gigantesco, é uma alegria estar aqui hoje, nessa segunda-feira de feriado, podendo discutir, podendo trazer essa discussão sobre povos negros e indígenas, sobre essa intersecção, sobre essa transversalidade das nossas lutas, né? Atrelada também à luta LGBTQIA+, porque o povo negro, o povo indígena também pertence à comunidade LGBTQIA+, que é essa comunidade também abjeta, desumanizada, oprimida, violentada, e é isso. A gente chega aqui para fazer essa discussão, como a Mãe Bete de Oxum sempre diz, né? A gente está intrínseco em nós, a alegria, o fervo, a festa, a luta. Então, sim, é uma trajetória e são dias muito sombrios. Nós estamos passando no Brasil e no mundo dias e realidades muito duras, né? Um avanço de toda essa violência contra o nosso corpo. Nós fomos eleitas as inimigas número 1 dos governos que se instauraram nas Américas, mas nós estamos de
pé, nós estamos resistindo, nós estamos em marcha, nós estamos em luta, é pelo bem viver, é pela nossa dignidade humana, é pelo resgate da nossa humanidade. Então, sigamos avante nesse evento que promete ser muito esperançoso, muito fortificante, muito fortalecedor para quem assiste, para quem participa. É um pouco disso, essa introdução, a gente segue conversando depois, mas essa sou eu. Obrigada, Bruno querido, obrigada, Mídia Ninja, obrigada a todo mundo. Obrigado, querida Érica. Já quero encaminhar a palavra para a Vanusa Caimbé. Boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo? Eu sou Vanusa Caimbé, vindo da minha aldeia mãe, é Massacará, município de Euclides da Cunha, sertão da Bahia. Sou mulher indígena, sou mulher da luta, sou mulher nordestina. Nesse país já é difícil ser mulher. E ainda ser mulher indígena e nordestina é um desafio muito grande, é um peso muito grande, e aqui eu estou aqui em nome dos povos indígenas, em nome das mulheres, em nome das mulheres do Nordeste e das indígenas do Nordeste. Eu vim para São Paulo com 18 anos de idade, hoje eu tenho 50, vim com o sonho de estudar e me tornar da área da saúde, ser enfermeira, porque quando eu era criança lá na aldeia, tive vários problemas de saúde, e quando eu ia no hospital, eu falava assim, um dia eu vou escrever igual essas moças, essas mulheres aqui do hospital, um dia eu vou ser uma delas. Vim para cá, para São Paulo, trabalhei em casa de família, trabalhei em fábrica, trabalhei no comércio, e o sonho de ser técnica de enfermagem foi ficando para trás. Quando foi um dia, com 30 anos, eu tive a coragem de fazer um curso técnico de enfermagem para trabalhar com o meu povo, para fazer o retorno, para voltar para minha aldeia mãe como técnica de enfermagem. Aqui eu fui construindo família e fui ficando aqui e não voltei mais para minha aldeia. O curso técnico de enfermagem foi importante, sim, mas não supria todas as minhas necessidades. Eu tinha um filho e falava para ele que só o conhecimento agrega, só o conhecimento, que ninguém tira da gente o conhecimento. E ele falava assim, mãe, você não fez um curso superior na faculdade. Eu, aos 45 anos, eu entrei na universidade para fazer um curso de enfermagem. E vi que não ia suprir a todas as minhas necessidades. Depois de um ano, retornei de novo a fazer o vestibular pela PUC São Paulo, bolsista do Pindorama, onde a Amanda é uma das coordenadoras. E eu passei no vestibular aos 45 anos de idade, ingressei e estou finalizando meu curso de serviço social pela PUC. E nesse intervalo sentia muita falta da minha aldeia mãe, do convívio, de viver a cultura, de morar numa aldeia, e nós formamos o que é a aldeia multiétnica, aqui em Guarulhos, onde são 7 etnias. Caimbé, Tupi, Pancararé, Pancararu, Pataxó, Vassucocal, e todas essas etnias. Nós vivemos aqui numa aldeia multiétnica. Só existe 2 aldeias multiétnicas no Brasil, que é aqui em São Paulo e no Xingu. Não é fácil ser indígena, não é fácil viver numa aldeia em contexto urbano, não é fácil. Nós não temos o estereotipo dos indígenas que as pessoas falam, que o cabelinho curtinho, com a pele meia avermelhada, a gente tem um tipo diferente, porque nós somos a resistência, que são as misturas, principalmente os do Nordeste, que são as misturas dos irmãos negros com os indígenas, porque quando os irmãos negros fugiam da escravidão, os indígenas conheciam as matas, conheciam as florestas, eles se agregaram a gente, então nós se misturamos, nós somos os povos do Nordeste, são os primeiros povos a dizer não à escravidão, a dizer não à invasão, nós fomos os primeiros, os Pataxó, os Nabá e os Caimbé, foi nós os primeiros povos que resistimos a essa invasão, e nós agregamos os negros, os irmãos negros, e hoje nós temos uma altura maior do que são os indígenas, é mais uma marca que a gente traz, é mais uma sobrevivência
o meu povo perdeu o dialeto, nós não falamos mais a língua mãe porque cortavam as nossas línguas dos mais velhos, dos meus ancestrais, para que eles não falassem a língua, se ensinavam o português não é a minha língua mãe, a gente fala a língua do opressor, a gente valoriza a cultura do colonizador. Então, assim, quando a gente entra na universidade, as pessoas dizem que a gente não fala um português correto, é politicamente correto. Eu não tenho a obrigação de falar um português politicamente correto, porque não é a língua mãe. Nós ainda falamos 274 dialetos no nosso país. Vamos valorizar nossa cultura, vamos nos unir. Se os irmãos negros se unir, os indígenas, são 5% da população brasileira, os irmãos negros são 55%. Se a gente se unir, os indígenas e os negros, nós mudamos esse país, nós formamos um presidente da república, nós mudamos, nós formamos juiz, nós podemos, porque nós somos verdadeiros brasileiros de fato, os indígenas porque estão aqui sobreviventes, e os negros porque vieram trazidos no laço, vieram trazidos na corrente das suas terras natais. Então, nós somos os verdadeiros povos originários desse país. Os indígenas, porque já estavam aqui, são resistentes, os irmãos negros porque vieram trazidos no laço. Então, era essa, e gratidão à mídia ninja, gratidão a todos que organizaram esse evento, e é uma alegria e um prazer muito imenso estar aqui com vocês todos. A minha gratidão, e depois eu volto a falar mais um pouquinho, porque senão eu passo do meu tempo de apresentação. Gratidão e até daqui a pouco. Muito obrigado, Vanusa. Muito obrigado mesmo por essa introdução forte. É incrível o que está acontecendo, esse momento de união dos povos indígenas e a população negra, né, no combate a esse fascismo que está posto principalmente no governo federal, né? Quero chamar para apresentação Tamicuã. Tamicuã, ela estava na rodoviária. Quero já encaminhar então para Amanda, enquanto a Tamicuã se reconecta conosco. Bom, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, eu queria saudar as minhas ancestrais que lutaram e guerrearam para que eu estivesse aqui, ocupando esse espaço de fala. Agradeço muito o Mídia Ninja, né, por nesse feriado a gente conseguir ter esse espaço aqui de energizante, esse espaço de debate, né, nessa conjuntura caótica que nós estamos vivendo, onde esse desgoverno tem dado força para o ódio aos povos indígenas. Então, é sempre um suspiro, é sempre maravilhoso estar entre os nossos pares, debatendo e fortalecendo a nossa luta. Bom, eu sou Amanda, venho do povo Pancararu. Meus avós, né, nasceram na aldeia Pancararu, que fica localizada em Pernambuco, e pela questão estrutural mesmo do período de mais ou menos 1950, eles foram empurrados para a cidade de São Paulo, meu avô para trabalhar, né, na construção civil aqui. Falo que que São Paulo foi construído por mãos indígenas, né, então ele veio e posteriormente veio a minha avó. E eu cresci nessa família, né, sabendo que eu era indígena, que pertencia a esse povo, né, dentro do meio urbano. A questão indígena, ela é invisibilizada, né, o meio urbano, ele individualiza, ele segmenta, ele desarticula, né, nossos povos. Então, a minha família sempre se fortaleceu com esse pertencimento ao povo Pancararu. Apesar de estar aqui na cidade, nunca deixaram de pertencer à terra, né? Nós sabemos que, para nós, povos indígenas, a terra ela é uma extensão nossa, né, do nosso ser. Então, o meu povo, a minha família, nunca pertenceu realmente a São Paulo, né? Parte deles estava lá, né, na nossa terra, do nosso povo originário, que é o povo Pancararu. Então, eu cresci sabendo isso, apesar de o tempo todo ser negada essa identidade dentro das escolas, dentro dos espaços que eu frequentava. Era questionada a minha identidade, esse meu pertencimento, porque era exigida tal cara de índio, né, que a Vanusa já começou aí falando, né? A partir do momento que nós utilizamos calça jeans, celular, as pessoas nos cobram esse fenótipo construído no imaginário brasileiro de que o índio é aquele índio, né, estereotipado que ficou em 1500, esquece toda a violência, toda a intrusão, né, do mundo não indígena que teve dentro dos nossos povos. Então, para mim, sempre era cobrado esse fenótipo, e eu cresci nesse dilema, até que
né, crescendo e adentrando o mundo universitário por meio de um programa, né, indígena, que é o programa Pindorama da PUC São Paulo. Eu me fortaleci junto com os meus pares e comecei a me autoafirmar e me autodeclarar enquanto indígena nos espaços que eu frequentava, né. O mundo universitário é um mundo ainda majoritariamente branco, né, eurocêntrico, então, assim, é uma resistência a estar nesses espaços. Eu costumo dizer que se é um passaporte para estar nos espaços de poder é o diploma, nós vamos lutar para que esses diplomas cheguem em mais e mais indígenas e mais parentes. Então, hoje eu também componho a coordenação de um programa de inclusão de indígenas no mundo universitário, que é o programa Pindorama, com toda a dificuldade, porque nossa realidade dentro da cidade é as periferias, é a situação ainda de vulnerabilidade, né? Infelizmente, esse processo de intrusão nos coloca sempre de forma massificada, que acaba com nossas especificidades enquanto indígena, e nos coloca sempre nos lugares mais difíceis, mais inabitáveis. Então, infelizmente, a gente tem um filtro aí grande de permanecer com que esses indígenas consigam chegar até o final do curso e conseguir o diploma, mas nós estamos ali na luta, né, diariamente, e hoje também atuo como assistente social, né, e dentro de um serviço que enfrenta as questões de violações de direito contra crianças e adolescentes, e faço questão de me colocar sempre como indígena, mesmo nos atendimentos, mesmo nos espaços de discussão com outros profissionais, porque infelizmente a questão ainda da cor e da etnia é algo que a gente pouco trabalha, pouco discute dentro dos atendimentos, nas políticas públicas, é sempre um entrave, né? Então, ter pessoas que representam, ter pessoas que tenham a coragem de se colocar quanto pertencente a uma identidade, faz com que a gente transmita e reorganize esses espaços, né? Então, eu acredito muito nessa luta, por isso que hoje eu continuo, né, compondo aí a coordenação do Pindorama, continuo aí atuando todas as frentes que forem possíveis aqui na cidade de São Paulo. E como mulher indígena, né, gostaria de não deixar de mencionar que nós, mulheres, somos alvos, né, principais dessa violência, principalmente pelo fato de que todo o processo de intrusão se deu, né, por uma lógica de dominação desses povos e nós, enquanto mulheres, fomos as vítimas, as principais vítimas dessa dominação, domesticaram nossos corpos, sexualizaram nossos corpos. Então, como mulher, eu não posso deixar de mencionar que somos resistência, né, que estamos aí ocupando lideranças, ocupando espaços de poder, para falar por nós e deixarmos de ser somente objetos de estudo e objeto de desejo, né? Então, acho que o debate vai seguir aí e vamos à luta e gratidão de verdade por esse espaço, e é isso por enquanto. Muito obrigado, Amanda. Perfeito, as colocações é incrível, né? Tudo que você carrega, tudo que você traz aqui é um grito de esperança para os jovens que estão começando também a trilhar o caminho da universidade, da academia. É fundamental que essas redes, né, estejam cada vez mais conectados, né? Fundamental. Eu quero chamar aqui agora o Arlindo Baré. Arlindo, tá sem som? Liga o som, por favor. Agora tem som. Olá, parentes e parentas. Amigos e amigos, eu me sinto muito honrado de estar participando principalmente desse evento. Já agradeço pelo convite. Estou vendo que é uma tela multiétnica. Eu fico muito feliz por isso. Primeiro, vou fazer a minha apresentação. Eu sou Arlindo Baré, sou do povo Baré do Alto Rio Negro, fica a 865 ao noroeste da capital do Amazonas, numa região chamada Cabeça do Cachorro. Essa região tem 23 etnias, né? É uma região muito extensa, é uma região que ainda eu considero
do ponto de vista da natureza, muito preservada, mas do ponto de vista de assimilação, está nesse processo de perder os nossos, né, as nossas tradições e a importância de estar dentro da universidade. Acredito que também tem essa direção. Eu estou muito feliz, principalmente para celebrar esse dia, né, pelo convite, que é para discutir um pouco o tema, que é o Dia da Libertação Negra Indígena, que eu acho que é um dia que traz não só para os povos indígenas, né, no contexto atual, que eu digo sempre, hoje no Brasil somos quase 900 mil pessoas, né, ou mais de 900 mil pessoas, porque existem indígenas que não se declaram indígena porque tem medo do preconceito, né? Então, eu tenho certeza que somos mais de 900 mil indígenas do Brasil presente hoje, em 305 etnias, né, e 274 línguas faladas no Brasil, quando fala de povos indígenas, né? Então, hoje, né, o nosso contexto atual, eu digo sempre que estamos no contexto de povos isolados, né? Ainda temos parentes isolados, ainda temos parentes semi-isolados, hoje temos parentes, né, aldeados, hoje temos parentes em situação de contexto periurbano, né, nas periferias das grandes cidades, né, sofrendo preconceito, racismo, a exclusão social, vamos dizer assim. Hoje temos parentes em contexto urbano, né, parentes que já têm, vamos dizer assim, uma lógica ou uma dinâmica do contexto um pouco mais dentro dessa dimensão do que está dentro desse conceito de inclusão social que eu chamo de indígenas urbanos e indígenas universitários, que tem uma visão um pouco diferente, que tem diferente no sentido de estar aqui, podendo levar, discutir, debater, né, a nossa realidade dentro de todos esses contextos de quebra de paradigmas, que uma delas, a nossa parente Vanusa, a parente Amanda, disse sobre estereotipação dos indígenas, que eu acho que tem que ser uma quebra de paradigmas, que o nosso estereotipo, né, a nossa forma física não nos define sermos indígenas. O que define, no meu ponto de vista, o ser indígena, a sua ancestralidade, a sua história, a sua cultura, as suas tradições, isso define o ser indígena. E eu fico muito feliz, né, de estar hoje comemorando no Dia das Crianças, né? Podemos falar assim, as crianças são o futuro do nosso país, e as nossas crianças indígenas, em que situação elas se encontram, quais são as perspectivas, e as nossas crianças negras, quais são, né? Quais são os seus sonhos, quais são as suas perspectivas, qual é o contexto atual do nosso povo, hoje, não só no Brasil, mas na América Latina, né? Hoje, também comemoramos o Dia do Tietê, né? Que comemorar o Dia do Rio Tietê, isso realmente é para trazer uma reflexão, né? Comemorar o quê do Rio Tietê, né? Hoje também comemoramos o Dia Nacional da Leitura. Queria mandar um alô para todos os parentes indígenas que são autores de livros, né, voltado aos povos indígenas, ao parente professor Daniel Munduruku, ao professor Aito Krenak, e várias outras pessoas, e parentes e parentas que fazem esse movimento, também que eu chamo um movimento de fortalecimento cultural, um movimento de resistência através da literatura, através do livro. Então, nesse momento, né, eu queria também falar um pouco sobre o quanto é importante a gente se unir como povos historicamente marginalizados, historicamente excluídos. Eu acho que no momento atual, como a própria parente Érica falou, a gente vive num contexto político, né, muito perigoso, muito violento. Então, uma forma de fortalecer ou se fortalecer enquanto povos marginalizados é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Debater, criar, vamos dizer assim, criar reflexões, fortalecer no sentido de buscar coisas melhores, né? Buscar perspectivas boas para vamos falar do Dia da Criança, né? Não só para a gente, mas para nossas crianças que são o futuro do Brasil. Eu fico muito feliz de estar participando
Foi Catureté, daqui a pouco eu volto para contribuir um pouco. Muito obrigado. Nós que agradecemos, meu irmão. Muito obrigado. Bem importante que nos trouxe. Quero convidar aqui Marcelo Freitas, lá de Atibaia. Palavra, Marcelo. Opa, salve, Brunão. Juntos. Boa tarde a todos e a todas. Né? Eu me chamo Marcelo Freitas, mas eu já fui chamado aí de nóia, de vagabundo. Disseram que eu não tinha mais jeito. Eu sou fundador de um centro de desenvolvimento humano chamado Lapidar, que fica aqui em Atibaia. Né? A gente oferece aí um atendimento a pessoas que estão em vulnerabilidade social. Também fiz parte aí da fundação da Metáfora, que hoje está ligada à ECOS, que faz uma distribuição de alimentos orgânicos para as pessoas também em vulnerabilidade social aí nesse período de pandemia. Fui membro do Conselho Nacional de Juventude pela cadeira do Hip Hop, e eu fico muito feliz de estar com vocês aqui, como meu irmão falou agora, né, meus parentes. A gente tem nosso povo marginalizado, né, um país que foi construído com o sangue dos índios, né, com o sangue dos negros, né, um país onde a gente tem aí que superar as estatísticas. Às vezes a gente conversa entre os brothers aqui, a gente fala sobre isso, né, fala, cara, moleque preto, pobre, de periferia, não era nem para ter passado dos 18 anos, né? Já que passamos, a gente pode fazer qualquer coisa, porque a gente tá contrariando toda a vontade do sistema, né? E por isso me uno a vocês, né, mano? Eu me abraço a vocês, eu junto meu coração aos seus para que juntos nós possamos fazer tudo aquilo que não conseguimos fazer sozinho. E toda a honra e glória aí ao nosso povo, ao povo brasileiro, e bora transformar a realidade. Eu acredito também que essa movimentação é o que nos leva hoje a ser candidato, né? A organização desses setores, né? Estamos cansados aí de ver gente enlatando as nossas pautas e comercializando, né? Como se fosse fazer alguma coisa por nós. Nunca fizeram, então bora fazer a gente. Então fico muito feliz de compartilhar esse espaço com outros candidatos, ver tanta gente se manifestando. Acho que é uma eleição que é recorde aí na participação de mulheres, né? De negros, de indígenas, de LGBTs. Enfim, né, mano? Vamos mudar a sociedade, vamos para cima, vamos mudar esse mundão velho aí. Porque se a gente vai fazer, ninguém vai fazer pela gente. Obrigado, gente. Muito bom, Freitas. Obrigado pela apresentação, meu irmão. Quero chamar aqui, que retornou com a gente, a Tamikuan. Boa tarde. Peço desculpa desde já, porque eu estou na estrada e minha internet acabou caindo. Então, eu sou Tamikuan, quero agradecer pela participação, né, de estar com vocês aqui e falar que eu estou muito feliz. Nitiaueri, muito obrigada pela oportunidade. Tamo junto, Tamikuan. Muito obrigado. Tá voltando para São Paulo, tá em viagem, né? Tá aí nesse corre tremendo. Muito obrigado. Quero chamar aqui a nossa griot, lá de Olinda, essa mulher potente do coco, mãe Bete de Oxum. Com a palavra, por favor, minha mãe. Antes de qualquer coisa, sua bênção. Opa! Boa tarde a todos, a todas, aos parentes, né? Lorum Colofé, meu filho, que Deus e nosso Pai Oxalá nos cubra com o seu Alá, e que nosso Pai Tupã também nos cubra nesse país tão desigual, nessa situação que só se agudiza para nós, os povos pretos e indígenas desse país. Eu sou mãe Bete de Oxum, eu sou Yalorixá, do Ilê Axé Oxum Carê, é um terreiro de matriz africana, nação Nagô, aqui de Pernambuco, né, de Olinda, Pernambuco. A gente é um terreiro que cultua o orixá, nosso ancestral africano, mas a gente também cultua Pai Tupã, a gente também cultua a Jurema Sagrada, porque a gente vem de um lugar que são os quilombos, né? Os quilombos, de fato, foram espaços, né, que resistiram concretamente a essa mazela secular da invasão colonizadora no nosso país. A gente vive há 520 anos
não é de agora. Claro que agudiza, claro que, por exemplo, com Bolsonaro, tudo fica pior, absolutamente tudo. Mas a gente, na realidade, a gente ainda não conseguiu, de fato, a nossa emancipação nesse país. Está bem longe, muito longe. Pelo contrário, a gente ainda é morto, é assassinado, a gente é vilipendiado, a gente é humilhado pelo simples fato da gente ser pobre, preto, periférico, pelo simples fato da gente estar nas aldeias indígenas. Aqui em Pernambuco é surreal o que fazem com os nossos, né, irmãos índios. A lista fica afixada na aldeia de quem vai morrer. Não só aqui em Pernambuco, tem muitos outros lugares que também ficam. E existe uma complacência dessa sociedade medíocre que não se incomoda com os corpos indígenas e com os corpos pretos. O racismo estrutural ele é tão perverso, e tão histórico, e tão miserável, que ele favorece com a grande mídia. Como é que a mídia retrata a nossa ancestralidade, os nossos povos? Ainda é o mesmo, é o indolente, é o preto. Como é que a mídia retrata o índio? Os povos originários, na realidade. Como é que a escola, nossa escola, a escola que os nossos filhos estudam, que a gente estudou? É uma mediocridade isso. Chega dia do índio, coloca os paradrapos na cara dos nossos filhos, que a gente chega revoltado em casa com aquela porcaria, com aquele absurdo. Uma porra de uma escola que não deu certo, uma escola medíocre que reforça tudo isso que está aí. Porque escola de verdade são os terreiros desse país, são as aldeias indígenas desse país. A gente ensina os nossos filhos a serem cidadãos. A gente ensina a receber a diversidade. Eles tinham que aprender com os terreiros, porque nós somos espaços revolucionários. Apesar da gente conviver com a intolerância do Estado, muitas vezes na força da lei, proibindo que a gente materialize o nosso sagrado, materialize as nossas crenças. A gente convive com isso, com a intolerância do Estado, minha gente. A gente vive dos brinquedos, eu sou uma mulher do brinquedo. O brinquedo aqui em Pernambuco é muito forte. Pouco mais de 50 anos atrás era proibido na força da lei. O Estado dizia que era lei, era vadiagem. Juntar mais de 2, 3 pretos juntos é vadiagem, pode prender. Esse decreto é de 1800. O Estado brasileiro ele é um Estado genocida, branco, colonizador, e que tem como perspectiva ainda, eles acreditam que pode exterminar o povo preto e o povo indígena. Existiram vários projetos da branquitude, mesmo colonizadora, de tirar o preto, né? E os índios do processo do país. Só que o índio era o dono da terra, meu irmão. Quando os caras chegaram aqui, eram milhões. E foram mais de 300, oficialmente, 300 anos de escravidão. O bagulho desse país é muito louco. Essa história não foi contada. A história do nosso povo preto e indígena, que a gente aqui chama afro-indígena, não foi contado, velho. Nossos pais eram proibidos de estudar. Nossos avós eram proibidos de estudar. Nós, de uma certa forma, também fomos. Eu estou perto dos 60 anos. A turma da minha idade, ninguém fez universidade, porque a universidade sempre foi para branco. As primeiras universidades que foram criadas no país, elas eram da ordem da igreja, e era para os brancos. Os pretos não tinham direito nem de fazer educação básica, porque tinha que ficar alienado, para poder ser dominado. Por que os nossos pais, nossos avós nunca deram um livro para a gente? Porque eles não sabiam ler. Porque o conhecimento sempre foi, de uma certa forma, propriedade de classe. Não é à toa que o conhecimento validado não é do Egito, é da Grécia. É essa mesma história até hoje. Então, assim, eu estou me colocando candidata aqui em Olinda, mas numa situação mesmo de quase de sobrevivência, porque a gente está na mira. Eu enfrentei processo bastante aqui, 4 processos na justiça, porque faço coco.
porque afirmo que minha música está antenada com minha realidade social. Ela ativa processos emergentes. Eu não desço do meu palco e tchau, galera. Não, eu boto para fuder, cara. Eu coloco que essa música aqui ela tem fundamento, ela é secular. Eu falo dos tapuias, eu falo de todas as tribos. Inclusive, quero colocar aqui em Pesqueira, tem um companheiro, tem o índio, Marquinho, Chucuru, da candidata a prefeito, ninguém fala isso. É um índio, Cacique Chicão, foi morto há mais de 20 anos. E se a gente for pegar a origem de quem matou, a gente percebe que hoje essa elite continua no poder, porra! Como é que pode um negócio desse? São invisibilizadas nossas campanhas porque é de mulher, de preto, é de pobre. Mas está na hora do pau comer, está na hora da gente virar o jogo. A gente vai enfrentar essa parada aí, galera, porque está no limite, tá ligado, velho? Está no limite. A gente não aguenta mais. Com o Bolsonaro piorou porque uma família de miliciano mandando no país, precarizando as relações de trabalho, instituindo que tem que estar armado, matando o nosso povo. Uma mídia medíocre. Eu sou da comunicação, sou comunicadora, sabe? A gente tem que se indignar com a comunicação desse país, que pertence a meia dúzia de família, que criminaliza nossas práticas. Nós temos instituições que não são isentas para nosso povo. O Supremo ficou durante 16 anos com o direito de resposta que a gente solicitou ao programa do Silas Malafaia, Fala que eu te escuto, onde ele criminaliza a nossa prática, a nossa religiosidade, a nossa cultura. A Constituição é uma letra morta nesse país, morta para a gente, o povo preto e o povo indígena. Ele diz no 5º artigo que ninguém pode ser humilhado, ninguém pode ser vilipendiado, ninguém pode ser rechaçado perante sua fé, e é o que todo dia esse país faz. Em nome da governança, presidencialismo de coalizão, Eduardo Cunha, como presidente da Câmara, conseguiu dar a canetada, encher esse país de rádio e de TV para os pastores fazerem proselitismo religioso e tornar o país fundamentalista, que é um caos que está acontecendo no nosso país. Nossas câmaras, nosso Congresso é uma vergonha. Cadê o povo indígena do nosso Congresso? Cadê o povo preto? Cadê as mulheres? Meia dúzia de mulheres. A gente tem que destituir esse Congresso, ele não representa esse país. Por que nossa voz não é ouvida? Por que nosso lugar de fala, que é o lugar do povo preto, de índio, não está lá? Tem que tirar, chega de pastor já deu, meu irmão. Chega de crente, povos tradicionais presentes. Não dá mais. Esse país está um caos. A representação judaico-cristã, principalmente agora neopentecostal, criminalizando nossos povos, a gente não aguenta mais isso. Fizeram uma aliança em nome da governança, sabe? A esquerda, infelizmente, negociou isso. Não que não foi importante, importantíssimo o governo de Lula em alguns aspectos, né? O governo Dilma, fizeram com Dilma foi uma misoginia, para além de muita discussão. O fato de ser mulher incomoda o patriarcado, principalmente branco. A elite econômica não aceita uma mulher na liderança. Foi misógino aquele golpe, foi absurdo. A gente viu os machos tudo defendendo, 2 dias, 3 dias, 1 mês depois, tudo caindo lá na malha fina dos tribunais e sendo presos sem moral nenhuma para condenar ninguém, muito menos Dilma. Agora, não fazer o enfrentamento à democratização da comunicação foi o caos, talvez a pior coisa, porque permitiu que o projeto político para garantir as rádios e as TVs abertas do país e fazer proselitismo religioso e eleger um câncer como Bolsonaro. Hoje,
Os ratos estão pulando do barco, todos eles. A Lava Jato, as grandes corporações de comunicação. Mas quando foi conveniente, todos fecharam em nome de uma coisa que existia, mas era irrelevante, que era Bolsonaro. Não tinha importância nenhuma, a não ser para os milicos, para patrocinar milicos e milicianos. Transforma no mito. Qual foi o papel da comunicação desse país em transformar Bolsonaro no mito? Foi fundamental. Foi fundamental. E agora o prejuízo está aí, principalmente para nós, o povo preto, o povo favelado, os povos indígenas. Então, a gente vai precisar fazer essa aliança, sim. Eu acho que a gente tem um desafio enorme. Mas nós somos a maioria, sim. Esse papo de que é minoria, o índio é não sei quantos por cento, o índio na sua... a gente chama diáspora, né, que a gente usa muito a questão africana, assim. Nós somos indígenas. Quem não é índio aqui em Pernambuco? Quem não é? Você sabia que aqui em Pernambuco, em 1800, quando criaram a primeira Câmara de Vereadores de Olinda, é daqui de Olinda, a primeira, porque os colonizadores vieram também por aqui, né? Teve uma parte deles que sacaram esse litoral e ocuparam por aqui. E eles fizeram a primeira Câmara de Vereadores do Brasil, é a Câmara de Vereadores de Olinda. E ela foi instituída, vocês sabem para quê? Para matar a tribo dos Tapuias, que ocupava, que vivia aqui em Olinda. Para acabar com os quilombos dos Palmares. Esse foi o objetivo, está lá nos anais. Você pode consultar no site, está lá, sem... Inclusive, isso parece até um fenômeno... É importante salutar, né? Uma Câmara nasce no Brasil, uma Câmara de Vereadores, né? Uma representação vai nascer para matar os povos indígenas e preto. Por incrível que pareça, depois de quase 500 anos, isso não mudou muito. A elite econômica continua lá, o colonizador continua lá. Ele se traveste, né? De alguns recortes, mas está lá. Então, a gente está disputando uma Câmara que ela surgiu há quase 500 anos com esse objetivo e não mudou muito. Só que a gente não aguenta mais, está na hora de derrubar isso. Como a gente já faz isso no cotidiano, de lidar com o sistema, de resistir, de sobreviver, se mata 60 mil jovens negros, né, por ano, mais do que qualquer guerra, muitas guerras civis. E aí a sociedade não se indigna. Vocês viram aqui o contexto de Miguel, um menino de 5 anos, que a madame aperta o botão do elevador, bota o menino, ó. Isso é o racismo que faz acontecer essas coisas, como esse corpo dessa empregada não me interessa, esse é um problema da miséria, da pobreza. Eu sou da elite. Eu tenho que fazer minhas unhas para ficar bem na fita. Esse corpinho aí, ó, o mesmo conceito do senhor de engenho, é a mesma coisa, não mudou porra nenhuma, caralho. Continua a mesma merda. Eles achando que a gente não é nada e tem que morrer, porque é a elite que tem que ter privilégio. Porque no auge da pandemia, esse casal branco, rico, inclusive um é prefeito de uma cidade aqui do litoral, tinha que trazer a empregada preta doméstica para continuar limpando com essas desgraças sujas. Tá ligado, velho? E morreu. A primeira vítima de Covid no Brasil também foi empregada doméstica de uma família branca. Até quando isso vai acontecer, minha gente? Continuam nos matando de uma forma ou de outra. Os nossos filhos, nossos netos morrem porque desce a ladeira do morro ou da quebrada aqui, e porque está com o celular na mão, eles pensam, não, a gente pensou que era uma arma, é isso, em qualquer lugar, só muda o endereço. Enfim, a gente tem responsabilidade porque a gente entende a natureza como sagrada. Pai Tupã nos ensina isso. O Lodomária nos ensina isso. Que a terra ela é sagrada, a terra é nossa mãe. A todas as aldeias, todos os terreiros, a terra é nossa mãe, a terra é o Baluai. A terra é nossa mãe. O chaco da terra é nossa avó Nanã, que nos deu barro para a criação.
As águas é nossa mãe Iemanjá, minha mãe Oxum, meu ancestral mais antigo é a água. Ora, Iê Oxum, domiou minha mãe Iemanjá. Como é que esse povo trata a água? Como produto, tudo para ele é lucro, produto. A água não pode ser um produto nunca. As mineradoras que eles colocam na terra para sugar a energia da terra, tirar a energia da mãe terra. Vê a Vale do Rio Doce, vê essa marca aí, o que fez com a nossa mãe terra. A gente tem que extirpar esses câncer. E esse vírus veio por conta da forma nefasta, perversa, que esses homens, que o patriarcado, que o capitalismo, brancos, ricos, héteros, judaico-cristãos, têm lidado com a nossa natureza, com a nossa mãe terra. Está produzindo doença, está produzindo vírus, mazelas, cânceres e mais câncer. Porque esse coronavírus vem da forma perversa como esses homens e as grandes empresas cria e confina os animais. Ele vem dos porcos, a forma como confina. E vão vir outros vírus, porque eles só fazem piorar essa situação. E vai produzir muitos vírus que a natureza não aguenta mais ser tratada desse jeito. Sim. E nós, os povos originários, os índios, os povos de terreiro, seja nação Angola, Queto, Nagô, Jeje, Angola, não importa, os originários, os pescadores, caiçaras, ribeirinhos, quilombolas, é o que vai salvar essa porra desse país. É o que vai salvar, somos nós. Porque a gente respeita a natureza como sagrada e a gente entende que isso não pode ser um produto. E, a partir daí, a gente equilibra o meio ambiente e a natureza. E só com esse respeito, o planeta pode sobreviver e o país pode sobreviver. Com essa ideia de lucro, de que o dinheiro está acima da vida, não tem nenhum futuro para a gente, pelo menos para a gente. Tem para eles, para a gente não tem. Então, minha gente, é isso. Está na hora do pau comer, virar o jogo, está na hora da gente enfrentar essa elite medíocre, sabe? Está na hora da gente ocupar esse lugar. Eu vou ocupar, nem queria, porque é um lugar misógino, é um lugar cancerígeno, é um lugar inóspito, mas enquanto a gente não entra, eles entram e legislam pela gente e criminalizam a gente. Criminalizam a gente. Esse programa que eu disse a vocês, fala que eu te escuto, do Cília da Malafaia, a gente colocou no Supremo para a gente ter o direito de resposta. Passou 16 anos, gente. Foi 2003, saiu o ano passado isso. Falar de que país nós queremos e o que a gente pode fazer também é falar de um judiciário que não está, de fato, a nosso favor, que não nos reconhece. Como é que a gente passa 16 anos por direito de uma resposta de um programa? É isso. E ainda mais sai de madrugada. Saiu de 2 horas da manhã o direito de resposta. Como é que a gente vai ensinar o povo de que a gente precisa respeitar a diversidade sexual, religiosa e cultural para a gente realmente ter democracia? Outra coisa importante, Bruno, essa coisa do abate dos animais. Rapaz, o Ministério Público de Porto Alegre colocou isso lá para querer tirar esse direito dos povos africanos da diáspora, né, do povo afro-brasileiro. No entanto, como é que pode... O PIB, o impacto dele é de 3% das carnes que são vendidas para os povos árabes, das carnes que são vendidas dentro de uma sacralidade, óbvio, para os povos judaicos. E, no entanto, quando é o povo preto, aí, quando é para macumba, aí não pode. O nome disso é racismo institucional. Que se pode para o árabe, se pode para o judeu, por que não pode para o povo preto? Então, também tem esse desafio, né, da estrutura toda comprometida com essa elite branca, que não vê, por exemplo, essas injustiças. Como é que você leva 16 anos para ter direito de resposta do seu sagrado sendo vilipendiado, sendo rechaçado, humilhado, e você não consegue? Isso é um desafio também para a gente. Passou 16 anos para ter direito de resposta de um programa de TV, onde a Constituição diz que é ilegal, então é uma letra morta. A gente passou anos também, boa, meu filho, a gente passou anos aí com esse problema do abate, porque o abate, a Sociedade em Defesa dos Animais, a Sociedade em Defesa dos Animais também não vê que existe uma quantidade enorme de carnes bovinas, equinas, que vai para os povos também judaicos, que vai para os povos árabes,
Aí isso o nego não se mete, porque isso impacta o PIB. Que hipocrisia da porra é essa, velho? Que hipocrisia é essa? O nome disso é racismo. Se a galinha da macumba está lhe incomodando, sabe? O boi dos povos, sabe? Que impacta o PIB não tal. O nome disso é racismo e a gente não pode tolerar. E precisou do doutor Édio de Xangô, um negro de Xangô, bom daqueles, roubado. E questionar isso para derrubar isso, que fazia anos que estava ali dentro, ia para frente, ia para trás, porque realmente Xangô não está naquele tribunal. A justiça é branca. Agradeço pela fala, Então, mãe muito Beth. axé, a luta de todos nós, dos povos indígenas, dos povos negros, de nós somos irmãos, nós somos uma nação, e a gente vai precisar estar muito forte, muito unido para derrubar não só a extrema-direita que está no poder, mas todo o patriarcado, sabe? Toda a colonização que há 500 anos ocuparam o nosso litoral e não largaram mais o osso. Mas as trevas não vencem a luz e a gente está aqui. Existir já é uma resistência. Axé aos povos, saravá aos povos indígenas, e Pai Tupã realmente nos dê força sempre para a gente continuar resistindo. E que Olodumare, que Oxalá, que Ifá, que Orumilá, que nossa mãe Oxum, que nossa mãe Iemanjá, que é o grande oceano, eu acho que é a grande matriarca desse país, nos cubra de axé e nos dê força para resistir a essa luta, essa colonização aí. Beijo. Estou correndo porque eu estou na campanha aqui e a turma não quer que a gente se eleja, não. Não quer mulher, muito menos preta e indígena, mas vamos partir para cima. Está na hora do pau comer. Muito obrigado, mãe Beth, pela bela fala que a senhora trouxe, né? Muito incrível. Sem sombra de dúvida, nós teremos uma representante na Câmara Municipal de Olinda aí que vai virar essa porra dessa casa de cabeça para baixo, né? Mas é isso, mãe Beth, estamos juntos. Quero aqui, para as pessoas que estão nos assistindo também, me apresentar. Eu sou Bruno Ramos, né? Articulo a questão do movimento funk, né? Articulo também as questões de movimentos de periferia, sou colunista da Mídia Ninja e todas as quintas-feiras, no horário das 20 horas, tem um programa chamado Papo Ninja Punk, né? Quero também dizer que a nossa transmissão está sendo transmitida pela Mídia Ninja, pela Mídia Índia, pela PIB e pela página da Black Indígenas, né? Então, depois dessas apresentações incríveis, eu quero fazer uma provocação para as pessoas, né, aqui fazer um debate. Lembrando que o nosso tempo aqui, até para não extrapolar, é até às 17 horas, que na sequência irá começar a mesa internacional com Sônia Guajajara, Célia Chacriabá, com a Dríade Aguiar, da Mídia Ninja, pela mediação do Gabriel Rocha Gaspar, né? Então, a primeira provocação para essa mesa, né, depois de todas essas apresentações incríveis, potentes, né, essa união dos povos, nesse processo de resistência num momento tão delicado quanto esse que nós estamos vivendo, eu queria passar aqui que o Brasil passa por essa tragédia anunciada, né? Desde a campanha eleitoral, o atual governo nega o aquecimento global, escolhe as populações negras e indígenas como inimigas e agrava a violência frente ao meio ambiente, né? Que acertos e erros que tivemos tanto dentro quanto fora das vias institucionais no enfrentamento à política genocida, né, e suicida que hoje ocupa o poder. Aqui para as nossas participantes e participantes, né, o que vocês acham que a gente já fez e o que falta fazer para evitar que a gente chegasse nesse ponto em que chegamos hoje no Brasil? O mediador aqui eu vou deixar à vontade, né, aquelas pessoas que se sentirem à vontade em falar primeiro, né, que já querem pegar o gancho dessa pergunta. Tem alguém que já está engatilhado? Posso ir. Claro. Bom, eu acho que são muitos desafios, né, que está posto. A gente ouviu aí a mãe Beth de Oxum fazendo essa síntese, né, essa análise de conjuntura desde a invasão das Américas, desde a invasão de África, né, onde os colonizadores invadem as nossas terras, destrói os nossos reinados, destrói as nossas línguas, destrói os nossos povos, né,
Cria esse grande caos, esse grande horror, esse grande circo do pavor que nós estamos vivendo desde a invasão de África e das Américas, porque é bem isso mesmo, né? A violência, o genocídio, a violação dos direitos, a violação da terra, do corpo, da língua do nosso povo, dos nossos ancestrais, não se dá com a chegada de Bolsonaro, de Temer à presidência. Esse é um projeto histórico, esse é um projeto de destruição, de aniquilação do nosso povo, de aprisionamento das nossas ideias, da nossa ancestralidade, da nossa forma de enxergar e de ver o mundo, porque nós não enxergamos o mundo dessa forma ocidental, dessa forma colonizada. A nossa forma de enxergar a terra, de enxergar o outro, de enxergar a natureza, de enxergar as pessoas, é completamente diferente dessa contaminação, desse vírus colonizador, desse vírus ocidental que se implementou nas Américas, né? Nós não temos isso em comescência, isso não faz parte da nossa gênese. E isso é um projeto que agora, com Bolsonaro, desde o golpe da presidenta Dilma, ele se aprofunda, ele se alastra, né? O que Bolsonaro faz, o que Temer faz, o que Cunha faz, o que esses homens brancos, cisgêneros, da elite não, porque eu não vou tratar como elite, porque elite para mim são o povo das aldeias, elite para mim são as minhas ancestrais em África, elite para mim é esse povo organizado, é quem pega a hierarquia para repassar o conhecimento, para repassar a sabedoria. Isso é elite, uma comunidade que vive organizada, que vive em prol da sustentabilidade, da continuidade do seu povo, da sua história, da sua origem. O que nós temos no Brasil é uma classe dominante que detém os meios de produção para fazer a manutenção do seu status quo, do seu espaço de poder, e que se sente elite, que se coloca como elite, que quer nos fazer engolir goela abaixo que é uma elite. Mas nós sabemos que é uma classe média cafona, ridícula, desorganizada, desesperada, porque é uma classe média apavorada, porque tem visto a nossa organização, tem visto a nossa resistência, tem visto o nosso poder de articulação, que tem colocado cada vez mais na berlinda mesmo, colocado a faca no pescoço dessa classe dominante e dito: este país é nosso e nós queremos ocupar todos os lugares que de nós foram roubados. Nós não estamos na mídia, nós não estamos na política, nós não estamos nas universidades, nós não estamos nos espaços de poder, não porque nós somos menos capazes, porque nós somos menos intelectuais, mas porque nos roubam este direito todos os dias, né? E fazendo essa intersecção com a pauta de negritude, com a pauta indígena, também com a pauta LGBTQIA+, porque o Brasil é o primeiro país do mundo que mais mata LGBTQIA+. O Brasil é o primeiro país do mundo que mais mata mulheres transexuais e travestis. 90% das mulheres transexuais e travestis ainda hoje se veem obrigadas a recorrerem da prostituição para não morrerem de fome. Então, estes são as falhas que nós temos e os acertos que é. Os acertos é seguirmos resistente, sermos resiliente a toda esta barbárie, a todo este ódio, a toda esta opressão que é imposta contra o nosso corpo. E a despeito de todo este ódio, de toda esta opressão, de toda essa violência, hoje, numa segunda-feira à tarde, nós estamos aqui reunidos dizendo que seguimos em luta, que seguimos viva, que seguimos em marcha, que seguimos denunciando as nossas mortes, a destruição das nossas línguas, a falta do nosso corpo na ocupação dos espaços, dizendo que em 2020 temos uma eleição onde mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres transexuais estão colocando o seu corpo e a sua vida à disposição de uma alternativa diferente para esse país. Nós erramos quando não vimos, e eu não sei nem se dá para dizer erros e acerto, porque é tanta violência, é tanta barbárie. Nós o tempo inteiro estamos tendo que correr atrás do alimento, da moradia, da renda, do emprego, da reconstituição da nossa língua, da nossa história, da nossa ancestralidade, da nossa transestralidade. Que como apontar quais foram os erros? De um povo que perde a sua terra, de um povo que perde o seu alimento, de um povo que perde os seus filhos, de um povo que perde suas mães, seus pais, de um povo que vive o tempo inteiro na mira do ódio, da mentira, da fake news, da barbárie que se instaurou no Brasil, em África e nas Américas. Não dá para apontar quais são os erros, porque nós estamos diariamente lutando, brigando pela reconstituição da nossa história e da nossa humanidade.
Porque quando nos desumaniza, e este é a maior arma do colonizador, esta é a maior arma da cisgeneridade, esta é a maior arma da branquitude, desumanizar a nossa história, desumanizar o nosso corpo. Porque quando nos desumanizam, justificam qualquer tipo de violência, qualquer tipo de barbárie contra nós. 380 anos de escravidão foi justificado porque nos desumanizaram, nos intitularam negro do latim sem alma, aquele que podia ir para o açoite, aquele que podia ser trazido acorrentado, aquele que não tinha direito à terra, aquele que ia ganhar uma falsa liberdade, mas seguiria sendo escravizado nessas terras. Então, nós estamos ainda constantemente em busca do reconhecimento da nossa humanidade, para que nos enxerguem enquanto humanos, e aí assim parem de nos violentar, de nos matar, de nos limar, de nos perseguir, de nos boicotar, de nos tratar como não gente. Os nossos acertos são inúmeros, porque estamos aqui, estamos de pé, estamos chegando em 2020 dizendo temos candidaturas negras, indígenas, transvestigêneres. Nosso povo está em luta pelo resgate da nossa dignidade, para que nós possamos reverter esta lógica tão bárbara, tão cruel, que nos encarcera, que nos aprisiona, que nos mata, que nos tiram dos espaços dessa política nefasta que é produzida e pensada por mentes malignas apenas para a destruição do nosso corpo, da nossa língua, da nossa história, do nosso território. Então, nós acertamos em ser resistência, nós acertamos em ser resiliência, nós acertamos em não entregar de bandeja para eles o nosso país, a nossa história, mesmo que muitos dos nossos tenham tombado para que hoje nós pudéssemos estar aqui, porque a força bélica, a arma, está na mão dele. Nós temos a resistência, nós temos as forças dos orixás, nós temos as forças dos nossos ancestrais, nós temos a esperança, a ganância de lutar por um processo transformador da sociedade. Nós tivemos, em 2018, pela primeira vez eleita, mulheres travestis a um cargo público. Nós tivemos uma eleição histórica após a execução brutal da nossa companheira Marielle Franco, que representava um projeto das mulheres, das mães, dos negros e negras, das comunidades indígenas, dos favelados deste país. Toda esta gama da sociedade que não se vê representada, que não se vê ouvida. Marielle era este projeto vivo que foi morto, executado, porque não mataram uma mulher, mataram um projeto de reintegração de posse, mataram um projeto de alternância de poder. E nós seguimos aqui, mesmo após a execução de Marielle e de tantas outras, porque Marielle é só a ponta desse iceberg. Matam crianças, matam idosos, matam mães, matam pais, matam famílias inteiras. E nós estamos de pé dizendo, é possível transformar. É possível fazer diferente. E essa transformação, essa diferença, só pode vir das mãos dos de baixo, só pode vir da mão e pela mente, pela perspectiva de nós, mulheres, porque sim, é um projeto matriarcal, porque nós, mulheres, pensamos a sociedade de forma circular. Quando nós, mulheres, indígenas, negras, trans, pensamos o mundo, pensamos a sociedade, pensamos projetos políticos, nós pensamos isso de forma circular, incluindo todas, todos e todes. Ninguém fica para fora de um projeto matriarcal. Nós pensamos a sociedade como nos ensina a nossa ancestralidade, como são os terreiros, de uma forma redonda, ninguém acima, ninguém abaixo, todo mundo comungando do mesmo direito, da mesma dignidade humana. Este é o nosso acerto. Manter viva a ancestralidade, manter vivo o pensamento matriarcal. Ubuntu, é assim que nós pensamos o mundo, é assim que nós pensamos política. Eu sou porque nós somos. E isso é isso que eles mais odeiam e é isso que eles mais temem, porque eles são incapazes de pensar a sociedade dessa forma, de forma circular, de forma aonde nós pensamos o mundo para a dignidade, pelo direito, pela emancipação, que há anos nós estamos em busca disso. Esse é o nosso acerto. Não abrir mão da esperança, não abrir mão da perseverança, da resistência, da resiliência, seguirmos em marcha, em luta, pelo bem viver, pela dignidade humana, pelo reconhecimento da nossa contribuição histórica para o mundo e para este país.
Sim. Nós temos aí, como Mãe Beth de Oxum coloca, esse câncer eleito à presidência da República, mas nós também temos, em vários pontos da cidade, essas eleições têm mostrado, do país e do mundo, essa eleição tem mostrado uma mulherada, uma juventude, uns homens guerreiros, comprometidos com a transformação social, comprometidos em resgatarmos de volta aquilo que nos foi roubado, em repensarmos a sociedade. Quando eu me coloco candidata a vereadora, quando Mãe Beth, enfim, quando todas essas mulheres se colocam nesse pleito, que é isso, não é fácil e não é o trabalho que nós gostaríamos de estar fazendo. Nós gostaríamos de estar dançando, cantando, em roda, fazendo qualquer outra coisa, porque a política é doentia, é tóxica. Mas nós entendemos o chamado, nós entendemos a obrigatoriedade de colocarmos a nossa vida, a nossa luta, o nosso corpo dentro daquele espaço para fazer diferente, para botar o dedo na ferida, para denunciar a violação dos nossos direitos, para denunciar os nossos mortos, para propor leis que barrem o retrocesso, o genocídio, o encarceramento, a falta de demarcação das terras indígenas. É por isso que estamos invadindo a política, é por isso que estamos hackeando este lugar, porque precisamos fazer da nossa forma, porque precisamos vocalizar várias lutas que historicamente foram apagadas, silenciadas. Nós não estamos ali por ambição, por um projeto individual, nós estamos sendo chamadas, intimadas a um projeto que é muito maior do que nós. É um projeto coletivo, é um projeto de muitas mãos, de muitas mentes, de muitos corpos, de muitas gentes. E este é o nosso grande acerto. Não nos acovardarmos, não nos intimidarmos com a barbárie, com o ódio, com o genocídio, com a violência. Seguirmos com as nossas cabeças em pé, sabendo que estamos do lado certo dessa história e que temos condições reais, de transformar o mundo, de transformar a sociedade, de repensar toda essa doença colonizadora e ocidental que foi implementada. Este é o nosso chamado, este é o nosso acerto. E nós seguiremos em marcha, em luta pelo bem viver, até que todas sejamos livres, até que os direitos básicos civis cheguem na favela, cheguem na quebrada, cheguem na aldeia. Nós queremos direito à saúde, à moradia. Este é o nosso acerto. Agora, pensar os erros, não tem muito como pensar aonde erramos, né? Quando a gente sabe que a gente poderia ter acertado ou ter feito melhor em várias circunstâncias, poderíamos ter feito de outra forma. Mas como apontar para nós e dizer que erramos quando é isso? Estamos o tempo inteiro em busca da moradia, do emprego, da renda, da sobrevivência, em busca de não morrer. Quando eu me apresentei dizendo que era uma sobrevivente, se trata exatamente disso. O tempo inteiro nós estamos tentando driblar a morte, porque nós somos, o alvo está na nossa cabeça. Então, acertos nós temos muito, erros alguns, mas não vamos apontar esses erros. Nós vamos aprender com que nós poderíamos ter feito de outra forma, que nós poderíamos ter feito diferente, mas que talvez nós não fizemos porque não tivemos oportunidade, porque não houveram espaços, porque não tinha como. A arma estava na nossa cabeça, era o que dava para ser feito. E nós, povo preto, nós, povo indígena, nós, comunidade LGBTQIA+, que damos o tempo inteiro contribuições a este país, que mantemos isso daqui de pé, como nos ensina Sueli Carneiro na sua obra. Nós demos os melhores escritores, nós demos os melhores atleta, nós demos os melhores tudo para este país. E nós não recebemos de volta nada. Então nós acertamos, e nós seguimos acertando, porque nós seguimos aquilombados, nós seguimos diasporados, nós seguimos construindo as nossas alianças. É o povo preto, é o povo indígena, é as LGBTQIA+, é a população em situação de rua, é o povo do campo, é toda essa gente que se vê como um alvo desse sistema com CIs de cisgeneridade, porque também é tóxica tanto quanto a branquitude, e nós precisamos também falar sobre cissexismo, a cisgeneridade moldando e colocando os nossos corpos à margem, nos tornando seres abjetos. Nós estamos organizados como uma grande orquestra para hackear os espaços de poder, para transcrever a história, para reocupar, para fazer uma reintegração de posse dos lugares que são nossos por direito. E este é o nosso maior acerto. Seguir viva, seguir de pé, resistente, não desistir, não entregar os pontos jamais.
porque o Brasil é preto, é travesti, é indígena, é com deficiência, é pobre, é trabalhador, é favelado, é periférico, é funkeiro. Este é o Brasil. Esta é a cara do nosso povo. E nós vamos devolver esta cara do povo a este país. Então, os acertos está posto e os erros nós vamos avaliando, entendendo o que poderíamos ter feito melhor. Não enxergamos como erro, mas o que poderíamos ter feito melhor dentro das nossas condições, que são precárias, porque tudo está na mão dessa burguesia dominante, tudo está a favor e pensado para ele. E agora nós estamos dizendo, chegou a nossa hora de mudança, chegou a nossa hora de transformação, de hackeamento. Nós queremos pensar e transformar e fazer a sociedade a partir da nossa perspectiva matriarcal, negra, indígena, transviada. É disso que estamos falando. Obrigado, Érica. Muito incrível, fala potente. Só vou refazer a pergunta aqui. Que acertos e erros tivemos, tanto dentro quanto fora das vias institucionais, no enfrentamento à política genocida e suicida que hoje ocupa o poder? O que vocês acham que a gente já fez e o que faltou para fazer e evitar que a gente chegasse nesse ponto em que chegamos no Brasil? Por favor, Vanusa. Oi, eu acho que nós cometemos alguns erros, como todos cometem, nós somos seres humanos e comete erros. A gente comete erro quando a gente não respeita o espaço do outro, o espaço de fala, quando a gente não divide os tempos entre as falas, a gente comete erros, né? A gente comete vários erros nas nossas trajetórias. E assim, a gente cometeu alguns erros que a gente não teve, alguns que subestimou o poder da mídia, que o Bolsonaro seria eleito, acreditou que a população não ia votar nele. Então teve pessoas, erramos quando muitos não combateram o que sabia, o que era fake news, que não era verdade, acreditamos em outras verdades, mentiras, né, da mídia, e quando muitos não foram para a rua como deveriam ir, porque muitos brasileiros passam horas e horas numa fila de show, e não vai quando é uma manifestação, que não vai para a rua lutar pelos seus direitos, não fica horas e horas tomando sol e chuva igual os povos indígenas ficaram. Nós ficamos aqui em São Paulo 5 dias no Jaraguá, lá no Pico do Jaraguá, nós ficamos tomando sol e chuva na frente da prefeitura, lutando por os nossos direitos, para ser atendido pelo Bruno Covas, e nós ficamos vários dias nas aldeias, rezando, lutando, e vamos à rua, e a sociedade brasileira cometeu alguns erros, sim, o povo, digo a população, que não foi mesmo, quando desliga os rádios para não assistir o debate político, que quando vai escutar uma música, quando diz, eu não faço política, porque todos nós fazemos política quando nós fazemos uma política do contra, então a gente comete erros, sim, a gente cometeu, mas o acerto é a nossa resistência, nós ficarmos, acreditar e defender, e agora as mulheres indígenas são 35% das candidatas, são mulheres, 25% é os homens, então isso nós somos os acertos, mas a gente tem que também dosar o nosso espaço entre nos iguais, para a gente dar o poder de fala para o outro, para a gente não tirar o poder de fala do outro, né? E eu aqui vou passar a fala para os outros, para que a gente tenha tempos iguais e direito à fala em igualdade. Então, era isso, e gratidão por aqui, por um debate tão rico, por vivências tão... uma luta tão forte, tão aflorada, assim, a gente tem que viver assim mesmo, com essa luta, com essa garra, mas respeitando o espaço do outro. Muito obrigado, Vanusa Caimbé, agradeço pelo tempo breve, né? Eu quero chamar a Amanda, que já se inscreveu aqui. Você quer que eu retome a pergunta para você, Amanda, ou está tudo bem? Pode falar. Tá tudo certo. Bom, gente, eu acho que pensar nos erros e nos acertos, né, acrescentando aí o que as companheiras aí de luta já falaram, que me sinto muito contemplada com todas as falas, é pensar que quando a gente, enquanto povo indígena, a gente clama, falando que a luta, né, indígena, a causa indígena é uma causa de todos, é justamente porque não está só na nossa responsabilidade, né, enquanto povos originários dessa terra, defender nossa mãe terra, e sim é uma responsabilidade de todos,
né, pensar que nós precisamos criar espaços de memória, a gente precisa reconhecer essa violência etnocida e genocida com os nossos povos, né? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que as crianças não são ensinadas, né, a reconhecer essa dor, a reconhecer essa violência, como já foi dito aqui. Então, eu acredito que quando a gente tem nomes de ruas, quando a gente tem monumentos de falsos heróis, nós estamos legitimando essa lógica, esse projeto político genocida, né? Então, eu acredito que quando a gente falha, enquanto essa sociedade não indígena, também, nessa sociedade de brancos, né, legitima essa lógica eurocêntrica de branquecimento, né? Então, a gente precisa derrubar esses falsos heróis, a gente precisa derrubar essa versão, precisa sim dar espaço, como a Vanusa colocou, né, de lugar de fala, né? A gente fala tanto hoje no lugar de fala, a gente precisa deixar com que essas pessoas representem, né, e que esses conhecimentos que não são reconhecidos como, não são valorados, sejam, né, disseminados em outros espaços. Então, eu creio que é a nossa falha quando a gente não tem, né, esses espaços enquanto sociedade, e, para além disso, quando a gente fortalece essa lógica genocida e etnocida, né? E de acerto, eu acho que justamente é isso que a gente já tem discutido, que é a nossa resistência, que quando a gente se preocupa, né, além de viver, sobreviver, porque a gente resiste para existir, né, quando a gente se preocupa também em estar nos unindo, né, que eu acho que se tem algo positivo dentro dessa conjuntura caótica que a gente está vivendo, é que nós temos se unido enquanto uma esquerda, enquanto, né, enquanto pessoas que têm um projeto de sociedade mais igualitário. Então, eu creio que o nosso acerto é quando a gente, para além da sobrevivência, a gente se preocupa em disseminar essa lógica. Então, o meu povo, logo no começo das eleições, sofreu já a aldeia foi invadida, né? Algumas escolas, alguns postos de saúde foram invadidos por pessoas que são apoiadores desse desgoverno e que se sentiram empoderados dentro dessa conjuntura. E a tendência é essa, né? A tendência é que essas pessoas que legitimam, porque todos nós temos sangue indígena, né? Mas alguns têm esse sangue nas veias e outros têm nas mãos, né? Então, infelizmente, a gente sabe que tem muitos apoiadores e pessoas que legitimam essa lógica. Então, acredito que erramos quando a gente não cria esses espaços de memória, de reconhecimento dessa violência. E que avancemos, né? Acho que é só ocupando esses espaços, como o nosso querido Ailton Krenak sempre nos lembra, nós estamos em guerra, né? Nunca deixamos de estar em guerra. Então, 520 anos aí de guerra e continuamos seguindo, resistindo para existir. Que avancemos. Muito obrigado, minha irmã. Eu quero aqui chamar nosso irmão Arlindo Baré. Meu irmão, você quer que eu retome a pergunta para você ou está tranquilo? Você conseguiu anotar? Está tudo bem? Eu posso retomar a pergunta. Eu acho que eu entendi aqui a lógica das perguntas. Vou tentar, né, colocar o meu ponto de vista. Então, realmente uma provocação, né? E uma provocação boa, que faz com que a gente, além de refletir, né, provoca também, principalmente nós, como seres indígenas, como seres humanos, como seres pretos, negros. Eu acho que eu vou falar um pouco o que já fizemos, né? Eu acho que a nossa própria história, não só história indígena e negra, já diz o quanto é importante sempre estar lutando, né? Eu posso começar aqui, por exemplo, por Martin Luther King, né, que realmente faz uma das inspirações quando se fala do movimento preto, do movimento negro, né, que fez toda essa revolução nos Estados Unidos. Eu acho que é uma inspiração muito grande, então cabe nesse sentido do que já fizemos. E, posteriormente, a gente tem exemplos positivos, como o próprio presidente Barack Obama, que realmente foi o 44º presidente, e ainda assim, né, o primeiro presidente afro-americano, ou seja, o primeiro presidente negro, que, além de criar toda
vamos dizer assim, toda uma luta, né, e fez uma reparação histórica contra a população negra daquele país. Eu acho que essas inspirações é importante. E quando vem para o contexto indígena, podemos ir até 1980, nos anos 80, falar um pouco dos nossos parentes que lutaram pela Constituinte, né? O professor Hector Krenak, o vovô Raoni, Álvaro Tucano, Marcos Terena, com parcerias da professora Manuela, com parceria do professor Saboia, né? E atualmente temos, por exemplo, representantes que, por mais que sejam muito pequenas, né? Vamos dizer assim, até podemos citar como exemplo a própria deputada Joana Wapichana, que é a única representante indígena no país, né? Na Câmara dos Deputados. Então, temos sim alguns exemplos importantes, o que já fizemos, ou seja, se colocar nessas histórias de que podemos sim, né? Sempre estivemos lutando, e trazer essas experiências, né? Eu acho que desde a Constituinte, trazer um pouco essa história de luta, não só trazer, mas divulgar, né? Democratizar essas informações para que cheguem para os nossos parentes jovens indígenas, que estimulem eles também a trazer esse pensamento crítico, de trazer realmente o que é a nossa realidade, do que é a nossa história nos diz com relação à marginalização dos nossos povos, né? O que eu vejo, por exemplo, isso já é mais uma colocação muito pessoal, que, por exemplo, a própria falta de democratização das informações corretas com relação à nossa própria história e o que o contexto político dentro desse processo histórico, né, ele tem sem perceber, tem nos marginalizado, né? Aquele amigo falso que sempre quer ser o melhor, ele quer que tu seja, né, que tu se coloque num lugar bom, mas não que seja melhor que ele. E aí, finalizando um pouco, né, desse, vamos dizer assim, o que já fizemos, eu acho que essas inspirações é importante, né? Relembrar o que foi feito, o que já fizemos e nos mover, né? O que deveríamos fazer? Eu acho que é importante que o que já está sendo feito, principalmente nesse contexto atual, de estar ocupando os espaços, né, dentro não só da política, né? Eu estou falando dos espaços em todos os contextos sociais, né? Desde a política até no ambiente da comunidade, discutir nas reuniões da comunidade, discutir nas reuniões dos coletivos, ampliar esse debate, trazer esse debate para o nosso dia a dia, o como é importante, né, falar para as pessoas que não estão nesse ambiente político. Muitas das vezes, como a própria Amanda falou, as pessoas desconsideram o discurso de que a política é importante, né? Mas a política ele decide muita coisa. Então, é importante estar participando diretamente dessas decisões em todas as esferas, que eu digo, das esferas decisivas do nosso país, né? Então, eu acho que o que está sendo feito agora é exatamente a necessidade de a gente buscar e se colocar e dizer para a própria, né, para a nossa própria história que temos capacidade, e dizer também para o próprio contexto político atual que realmente se coloca como elite, se coloca como o dono da verdade, mas o que podemos ver que, pela maioria, né, que nesse contexto de visão de sociedade, ele não deu certo, né? E aí eu queria, por exemplo, trazer um pouco do meu ponto de vista com relação ao contexto, né, da própria política atual, né? O contexto atual político ele trouxe uma polarização política que dividiu, né? Dividiu em duas partes o país, vamos dizer assim, de direita e de esquerda, o que é muito ruim, porque do lado direito e esquerdo tem pobre, tem negros, tem indígenas, tem branco pobre, tem periférico, e aí quem sai sempre perdendo numa briga de poder, né, onde a elite sempre sai ganhando, somos nós, né, pobres indígenas, com certeza, historicamente, né, é só analisar até no contexto atual, essa realidade ele existe, né? E aí entra nesse contexto também de o que erramos. Eu acho que o que erramos é no sentido de não discutir mesmo a política no nosso dia a dia,
Tanto que, não discutindo a política, chegamos no ponto de colocar no poder alguém que é despreparado, que não tem uma visão de um governo que seja um governo amplo, que entenda que o Brasil é uma diversidade enorme e que ele tenha que se colocar como um governante que governe para todo mundo. E ele se coloca, de fato, como um governo que governa só por um grupo, né? E isso é muito perigoso, porque ele fazendo isso, ele marginaliza mais ainda quem já é marginalizado, ele privilegia mais quem é privilegiado, e também o triste disso é que a própria, né, população, nesse contexto de não entendimento da própria política, né, da própria desinformação ou da informação, não tem buscar essa informação correta, acaba que sendo manipulado nesse contexto do viver bem, em vez de entrar no contexto do bem viver, né? Que existe, vamos dizer, duas dimensões muito diferentes do viver bem e do bem viver. Eu acho que é mais ou menos por aí, fazer um pouco, trazer um pouco para os seres humanos um pensamento mais humano, né? Deixar de ser muito capitalista, vamos dizer assim, individualista, né? Que o capitalismo, o individualismo já traz outras doenças, que são o racismo, o preconceito e muitas outras doenças, né? Então, eu acho que, nesse sentido, é o que a gente deve fazer, está fazendo, e também, como todo mundo já... Eu me contemplo muito com a palavra dos parentes que me anteciparam, com relação à ocupação dos espaços, né? Eu fico muito feliz, por exemplo, os indígenas se colocando no próprio meio político, as parentes indígenas se colocando o seu nome, colocando a sua experiência, na tentativa de ocupar os espaços de decisão, que eu acho que é isso que devemos fazer. E mais ainda, mobilizar não só a classe pobre desse país, mas mobilizar desde as classes que não estão diretamente ligado às discussões políticas. Né? Já não é o da... Você que ela fez um de 15 anos. Então, finalizando aqui, eu diria assim, finalizar aqui, onde erramos? Talvez exatamente para a falta de debate político, para chegar no ponto de eleger alguém que realmente, no meu ponto de vista, é despreparado no contexto de como comandar um país com uma diversidade, né, socioeconômica muito grande. Então, essa é a minha contribuição, esse é o meu ponto de vista. Estou muito feliz de estar aqui aprendendo, ouvindo e poder estar contribuindo também. Muito obrigado, meu irmão Arlindo. Com essas falas incríveis, né? Eu, como homem preto, hétero, cis de quebrada, com todas essas falas potentes, só me dá sensibilidade, né? Que tem outras lutas muito importantes que nós precisamos nos conectar urgente. Criar esse bloco de rede é um desafio gigantesco, né? Pelo sistema de opressão que nós passamos, nesse lugar, às vezes eu tenho a sensação que eu hierarquizei muito a minha luta, meu sofrimento, né, sendo que tem outras populações que já sofrem há muito mais tempo que o meu povo, né, mesmo sendo preto, de quebrada, tem a população indígena, né, que já existe há mais de 40 mil anos e estão nesse processo de resistência e passando essas tecnologias para nós, né, tudo que vocês aprenderam. Então, fico grato por tudo que eu tenho escutado aqui com vocês. E eu já vou dar sequência para o Marcelo Freitas. Marcelo, você quer que eu repita a pergunta para você, meu irmão? Você está tranquilo, consegue dar sequência? Tá tranquilo. Obrigado, Bruno. Eu quero agradecer de novo, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Essas falas muito potentes, né, falas emocionantes. Principalmente é uma experiência muito rica para mim escutar meus irmãos, né? Aprendi até uma nova forma de tratamento aqui, meus parentes indígenas, né? O que vocês falam, o que vocês falaram e como vocês se expressaram, a consciência de comunidade que vocês têm, de pertencimento, de valorização e de respeito do espaço, das pessoas, é uma coisa que tocou minha alma, mesmo que por aqui, num ambiente virtual. Isso me emocionou.
E eu acredito que qualquer tipo de opressão é para a manutenção do capital, né? Para a manutenção do poder. E é isso que eles fazem, né? Quem está no poder. A gente vê aqui em pandemia toda essa desgraceira acontecendo, essa miséria, e os pobres ficaram ainda mais pobres, né? A situação de pobreza no mundo aumentou significantemente, e essa minoria rica ela ficou ainda mais rica, né? Então existe uma expertise aí desse lado do opressor de nos manter fragmentados, né? Inclusive com a divisão das lutas, né? Quando eu não entendo que a minha luta aqui contra a dependência química, contra o racismo, ela não está altamente ligada com a luta do feminismo, que ela não está altamente ligada com a luta do indígena, eu fragmento isso e eu fico aqui no meu pedaço tentando me salvar, e eu esqueço que esse ensinamento milenar dos meus parentes indígenas, que nós somos a mesma comunidade, né? E quando eu luto sozinho, só por aquilo que me aflige, eu me fragilizo e eu sou menos potente. E quando eu dou a mão para quem está do meu lado, e eu entendo realmente quem é o inimigo, né? E qual é a estratégia que precisa ser alcançada, aonde eu preciso bater de verdade, a gente potencializa. Eu acho que existem várias vitórias, como o meu parente indígena falou, né? A questão da Constituinte, as aberturas democráticas, direta já, a primeira eleição de um presidente operário, a primeira eleição de uma mulher na presidência da República. Acho que tudo isso são vitórias, né? São vitórias significativas. E eu acho que quando se trata de vida, né? E nós somos seres políticos desde a nossa nascença, e quando se trata de política, a gente está falando desse sentido da vida, a gente entende que é um caminhar. Existe sim o erro e acerto, mas além de tudo é um caminhar. E muitas vezes a gente não consegue fazer o que deveria ser feito, ou do jeito que deveria ser feito, por uma questão, às vezes, básica até de autoestima, né? Eu acho que o maior erro é achar que existe uma condição ideal, né? É achar que quando acontecer tal coisa, ou quando eu conseguir juntar 20 pessoas, ou quando eu conseguir dinheiro, financiamento, ou quando eu for eleito, eu vou conseguir fazer alguma coisa. É preciso fazer agora. E a condição que eu tenho para fazer é essa. Hoje eu estou aqui com vocês num espaço rico, na plataforma do Mídia Ninja, com gente valorosa, com o celular emprestado. Se eu fosse esperar ter meu próprio telefone, uma rede de internet para fazer essa live com vocês, eu não faria. E, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa que é cara, que nós precisamos comer, né? A gente precisa comer, a gente precisa ali, que nem alguns teólogos falam, aquela questão da pirâmide de Maslow, né? Algumas necessidades básicas, elas precisam ser atendidas. E a gente fica sendo bombardeado e apanhando, às vezes com falta de comida, com falta de literatura, né? Com falta de acesso, sendo violentado, e ao mesmo tempo a gente precisa resistir, se fortalecer e lutar. Tem um exemplo, até na nossa campanha aqui, que é uma decisão cara, né? A gente resolveu não fazer uma campanha com financiamento, porque como que eu vou pedir dinheiro para o povo se o saco de arroz está R$40? Então, ao mesmo tempo que o meu princípio, né, o princípio que nós temos, os valores que nós temos são o que nos norteiam, são o que nos fazem crescer, que nos permite continuar andando, esse outro lado aí, esse poder, eles não têm esses princípios. Eles querem que a gente se foda, eles querem que o outro se foda. Tipo, mano, a gente vai explorar, a gente vai ter dinheiro, não importa o que isso vai custar. E pra gente algumas coisas são muito caras, né? São muito caras. Então, se me permitem dizer alguma coisa, eu acho que talvez a chave do negócio seja realmente a simplicidade de continuar andando, continuar trilhando esse caminho e ter muita fé. Porque não tem como não dizer que a gente não venceu. Porque eu só tô aqui hoje porque alguém antes de mim lutou. Porque, segundo as estatísticas, era para mim morrer com 18 anos de idade. Eu só tô aqui hoje por causa que teve uma resistência indígena, por causa que teve um quilombo. Senão eu não estaria aqui. Eu só tô aqui hoje porque morreram na ditadura lá para me proteger, para que quando eu nascesse tivesse a oportunidade de eu ter uma certa liberdade. Então, inclusive, essa experiência política, de ser um agente político de forma consciente, ela também precisa passar por uma consciência que isso é abnegação e que eu vou ter que trocar talvez o
essa ilusão de querer ter um tênis confortável para andar com um tênis furado para fazer o corre. E às vezes eu vou ter que fazer uma refeição por dia para fazer o corre. E às vezes eu vou ter que, tipo, deixar as pessoas que eu amo, a minha família, a minha namorada, às vezes com ciúme, às vezes com raiva, porque eu não fiquei 1 hora a mais, porque eu saí correndo para fazer uma atividade, porque eu acredito na luta. E isso é muito massacrante. Mas a recompensa talvez eu não veja, nem vocês vejam, né? Mas a gente precisa acreditar que assim como a gente está aqui agora aproveitando a oportunidade que foi nos dada pelos nossos antepassados, outras pessoas vão aproveitar a nossa construção. Acho que é isso que eu tinha para falar sobre a pauta, Brunão. Obrigado aí pela fala. Muito obrigado, meu irmão. Tamo juntos, Marcelo. Eu quero chamar aqui a última fala da Mikuan. Ela já vai dando sequência, depois da fala dela, já para a gente fazer o encerramento, porque às 17 horas começa a mesa internacional, né? As pessoas que puderem continuar assistindo, que estão conectadas e conectados conosco, aqui, pela página da Mídia Ninja, pela PIB, Mídia Índia, para dar sequência no debate, né? Um grande desafio que nós temos pela frente aí. Mikuan? Liga seu microfone, minha irmã. Tive um probleminha, né? Como eu falei, eu estava vindo de Porto Seguro, estava na estrada de ônibus, não foi fácil. Acabei de chegar dentro da minha casa, então eu já estou um pouco mais sossegada, né? Peço desculpa e falar que as poucas palavras que eu ouvi dos parentes aí foi todas as palavras que me representaram, né? Que é nesse momento mesmo difícil que nós estamos passando por esse governo genocida, nós temos mesmo que dar nossa cara, mostrar nossa cara e tentar ocupar as guerreiras, esse espaço que nos pertence, que também é nosso. Então, eu acho que é isso que a gente tem que lutar, correr atrás, para poder tentar defender uma cadeira em qualquer cidade que seja, para poder defender nossos povos, né? Nossos negros, né? Uma diversidade aí que, infelizmente, foi massacrada há muitos anos, né? E mostrar também para esse pessoal que nós também somos capazes, que nós também temos ideias, né? Nós também sabemos nos defender e brigar por nenhum direito a menos, porque eu acho que é isso que vai fazer a grande diferença nessas eleições de 2020, onde, no meu ponto de vista, foi o ano assim que mais está tendo candidatos negros, LGBT, indígenas, né? Que nem a parente falou do candidato lá a prefeito, nós temos também na Bahia um candidato indígena, vice-prefeito, nós temos que dar visibilidade, sim, para nossos parentes, para poder a gente tentar ocupar esses espaços, tentar defender nossos territórios, né? Também dar continuidade aí na defesa, né, das nossas lutas, né, porque não são poucas, né, a demarcação das nossas terras, que está aí esquecida há algum tempo. Mesmo assim, esse desgoverno ainda quer rever, né, as questões, né, como esse ano mesmo nós tivemos um grande problema, né, de uma terra, Pataxó, onde houve um início de um conflito. Então, nós, indígenas, nós temos que tentar ocupar esses espaços para defender os nossos povos, sim. Eu entrei agora como candidata a vereadora aqui da cidade de Estiva Gerbe, do interior de São Paulo, né? Para poder tentar defender o que é nosso, nenhum direito a menos, tentar buscar o que é de melhor para nós, mostrar que a nossa luta não é em vão, mostrar a nossa resistência aí. Então, é isso que eu quero falar para vocês, meu povo, porque essas palavras de vocês todas me representaram, foram muito fortes nas palavras que eu ouvi, falar que eu estou muito feliz de passar um pouco que foi, não foi a tarde inteira devido a eu estar na estrada, né? Mas estou muito feliz de ter ficado esse pouco com vocês e tentar aí mostrar nossa cara, defender nossos direitos, essas mulheres guerreiras que agora estão buscando ocupar um espaço que é nosso. Eu acho que isso vai fazer uma grande diferença lá no futuro. Então, se a gente
não fazer isso, mostrar nossa resistência, a tendência é cada vez mais nós perder nossos espaços. Então, estão todos de parabéns, muito obrigado pela oportunidade, e estamos aí na resistência, na luta, buscando cada dia mais os nossos direitos, em defesa dos nossos direitos. Muito obrigado, Nitiaueire, meus guerreiros, obrigada pela oportunidade, e falar que eu estou aqui na luta sim. Tive alguns problemas hoje aí na vinda de Porto Seguro para cá, mas estou aqui já na resistência na minha casa. Muito obrigado, e Nitiaueire, parabéns por esse evento, cada um de vocês que organizaram esse evento. E estamos aí na luta, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Tamikuan. Já quero aproveitar aqui, dando sequência para os encaminhamentos, para a gente encerrar no tempo, né, para que a outra mesa já se inicie na sequência, com tempo de sobra, tranquilo, para eles organizar a parte técnica, né? Então, quero agradecer, Tamikuan, lembrar para as pessoas que estão nos assistindo que sigam, né, todas as pessoas que fizeram parte dessa mesa, né, e que se mobilizem em rede para que fortaleça essas pessoas que estão aqui como candidatas, né, como a Tamikuan, como a mãe Beth de Oxum lá em Olinda, como a Érica Hilton, como o Marcelo Freitas, né? Então, essa rede de apoio é fundamental. Então, quero agradecer aqui mais uma vez Vanusa Caimbé, Tamikuan, Amanda Pancararu, né, Arlindo Baré, Marcelo Freitas, Érica Hilton e mãe Beth de Oxum. E também não perder a oportunidade de agradecer imensamente a todas, todos e todos que nos acompanharam aqui, que participaram desta primeira parte dos nossos encontros, né? Agradecer em especial a dar esse suporte técnico, né? A Mídia Ninja na figura da Dríade, do Felipe, do Bruno, do Jean, que são sempre muito acolhedores, né? Que fazem esses trabalhos incríveis em rede. As pessoas que estão assistindo que ainda não sigam as nossas redes, sigam lá também pelo Instagram, @MídiaNinja, né? Aos parceiros também da Mídia Índia, também sigam esse trabalho incrível de fortalecimento dos povos originários, dos povos indígenas, né? Agradecer a PIB, na sequência tem uma mesa potente aí, com a nossa coordenadora nacional, né? Como irmã, como família mesmo, Sônia Guajajara e a Célia Chacriabá, né? E agradecer imensamente também o movimento pela libertação dos povos indígenas e negros, né, que está trabalhando a milhão hoje em 7 países, sendo Equador, Argentina, Bolívia, México, Colômbia, Estados Unidos e Canadá, né? Então, a chamada agora das 17 horas começa a mesa internacional que inicia uma semana de eventos muito potentes, né? Tem discurso de abertura da querida Sônia Guajajara, cerimônia ancestral com a Célia Chacriabá e a participação da Dríade e Gabriel Rocha, né? Gaspar como companheiros e companheiras de todos os continentes. A população indígena, meu muito obrigado, as população aqui negras também que participaram, muito obrigado. Eu nesse lugar como cara, hétero, cis, né? Preto de quebrada, eu fico muito confortável, me sinto lisonjeado por ter sido mediador dessa mesa, né? Isso aqui foi um avanço na minha vida que eu preciso conhecer cada vez mais, né? Até esse momento, eu acho que só a luta, o sofrimento que eu carreguei pelo território de onde eu venho, né? Eu quase não tive tempo de aprender outras lutas, outras tecnologias que existiam, outras populações oprimidas, né? Então, de forma muito humilde, eu me coloco aqui sempre como um eterno aprendiz, né? E muito obrigado pelas vias que vocês pavimentaram para que nós estivéssemos aqui, estando ocupando esse lugar, falando também por várias pessoas, né? E aqui especificamente pelo movimento funk, que é quase 20 milhões ou mais já de 20 milhões por todo o Brasil, que é uma população ainda de jovens pretos periféricos que estão na ponta sendo muito oprimidos, né? E para finalizar esse vídeo aqui, eu gostaria de pedir aqui o nosso suporte técnico que passasse mais uma vez o videoclipe que foi inspirado nesse tema, né, que foi produzido pelo MC Ponês, pelo MC Mirinju, né, que conseguimos aí em letra, em questão de audiovisual, resumir um pouco da nossa história desses 520 anos, né? Eu sei que é muito pouco, não dá. Se a gente fosse falar de toda essa opressão de 520 anos, a gente passaria quase uma semana inteira e ainda não teria tempo suficiente, né? Mas pela arte, na disputa da narrativa, eu acho que é o que nós conseguimos entregar e também, de certa forma, fazer com que os nossos artistas, a partir desse videoclipe,
se inspirem em construir letras muito mais produtivas que falam da nossa população oprimida, né? Então, Bruno, se puder liberar o vídeo para nós e lembrar que esse vídeo estará disponível na Mídia Ninja, né? Na plataforma da Master Gold e, claro, da Black Indigenous Liberation Movement. Meu muito obrigado. Desde quando nossos povos chegaram aqui, o ritmo foi sempre o mesmo. A treta foi sempre a mesma. Matar preto, matar preta. Marielle, Ágata, João Pedro, Miguel, Daleste, George Floyd. A toda a população indígena desse país, eu peço licença. Dá licença aqui, Miríndio, meu irmão. Unir os nossos povos na vacilação. Forte opressão, covarde mandadão. Não respeito o próximo por ambição. 5-2-0 de história, mas é a mesma história. Enquanto eles riem, o nosso povo chora. Menor tá sendo forjado, inflando o bolso do Estado. E um comédia sem futuro sendo idolatrado. O couro tá comendo, a bala tá voando. Olha a cor da pele dessa mãe chorando. O couro tá comendo, a bala tá voando. Olha a cor da pele dessa mãe chorando. O couro tá comendo, a bala tá voando. Olha a cor da pele dessa mãe chorando. O couro tá comendo, a bala tá voando. Olha a cor da pele dessa mãe chorando. Um homem negro ao chão, um louco forçando o joelho em seu pescoço. Câmeras registram mais um negro morto. Ei, Miríndio! A vida nunca foi fácil, muita maldade e corvadia. Só pra dar o toque, meu parceiro, antes da invasão, nossos antepassados já estavam aqui primeiro. Viviam em paz, em harmonia. Negros trazidos no Pindorama, em caravelas, indígenas e negros escravizados, torturados. Nossos jardins ancestrais por toda parte sendo incendiados. Juruaquiro ou Jucacagu, e faz pasto pra gado que vai ser exportado. E quem cuida da mãe terra morre de fome ou queimado. A doença vem em 1500, e então 40 mil anos de existência, 520 anos de resistência. Até hoje o bicho tá pegando, mas nunca jamais desanimar. Numa favela em Aretecoa, Quilombaqui, Nyandei vai recuero, Unhangareco, Camba e vai recuero, Uicuria, Urana, Índio Pé. O couro tá comendo, a bala tá voando. Olha a cor da pele dessa mãe chorando. O couro tá comendo, a bala tá voando. Olha a cor da pele dessa mãe chorando. O couro tá comendo, a bala tá voando. Olha a cor da pele dessa mãe chorando. O couro tá comendo, a bala tá voando. Olha a cor da pele dessa mãe chorando. Protege, Javet!